Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nossa, eu tô com muita saudade de cada um de vocês. Nós, as tias da escola bíblica, estamos orando por cada um de vocês, estamos sentindo falta e sabemos que vocês também estão sentindo falta da gente. Sentindo falta da comunhão, sentindo falta de estar na escola bíblica dominical, que é um encontro maravilhoso que a gente tem todos os domingos, né? Onde cada tia, cada tio leva a palavra do Senhor para vocês, ensinando com carinho aquilo que Papai do Céu tem para cada um. Crianças, hoje tem uma história maravilhosa da Bíblia que a gente vai ler e vamos falar sobre ela, que é Jesus apazigua a tempestade, que está no livro de Mateus 8, capítulo 23. Então, eu vou esperar um pouquinho você buscar a sua Bíblia para estar acompanhando com a gente, tá bom? Crianças, antes de ler a Bíblia, vamos orar? Vamos pedir Papai do Céu para estar nos dando sabedoria para entender a palavra dele, né? Para estar falando aos nossos corações. Então, aí aonde você está, feche o seu olhinho. Fechou o olhinho? Então, você pode repetir junto com a tia, tá bom? Papai do Céu, no nome de Jesus, venha me abençoar. Venha abençoar minha família, cada professor, cada tia, cada tio, venha abençoar os meus coleguinhas, venha abençoar as nossas vidas como o Senhor sempre tem feito. E eu que eu possa, mais uma vez, ouvir e aprender a Tua Palavra e guardar no meu coraçãozinho. Amém. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Então, crianças, Jesus estava com seus discípulos no barco, no mar, navegando. E de repente começou uma grande tempestade. E vocês sabem que a tempestade, ela deixa a gente com medo quando ela é muito forte. Mas quando nós temos Jesus, aquele ser todo-poderoso que cuida de nós, a gente não tem por que temer. Então, o barco estava balançando, as ondas estavam agitadas, e aí os discípulos ficaram com muito medo e correram para chamar Jesus, que estava dormindo. Aí Jesus veio e falou: Homens de pouca fé, por que temeis? Então, é assim que às vezes nós somos, sabia, crianças? Às vezes a nossa fé fica tão pequenininha, a gente esquece que Papai do Céu é poderoso, que Ele pode todas as coisas. Ele pode acalmar a tempestade? Pode. Ele pode parar os ventos? Sim, Ele pode. E Ele pode muito mais. Vocês sabiam disso? Pois eu vou contar para vocês. Ele pode sim. Papai do Céu, Ele cuida de cada um de nós. Aí onde você está, Ele está cuidando de você. Você não está vendo Ele, mas Ele está cuidando de você. Ele está te livrando de todo o mal, porque ao nosso derredor existe muito mal, muita coisa ruim querendo nos prejudicar. Mas Papai do Céu, Ele cuida dos seus.
Vocês sabiam que Papai do Céu cura? Ele cura as enfermidades. Agora, nós estamos todos dentro de casa, sem poder sair. E vocês sabem por quê? Pois é, vou falar do Covid-19. Todo mundo com medo dessa doença. É uma doença muito perigosa. Já morreu muita gente nesse mundo com essa doença, sabia? E por isso vocês têm que ficar aí dentro de casa, se cuidar, lavar a mãozinha com sabão bem lavadinha, passar o álcool, fazer tudo aquilo que a mamãe, que o papai ensina para evitar a doença, não ficar na rua, né? Mas a gente sabe que Papai do Céu pode curar. E tanto pode que ele tem cuidado da gente. Papai do Céu, ele é um Deus que pode tudo. Assim como Jesus acalmou aquela tempestade onde os discípulos estavam com medo, ele vem e acalma o nosso coraçãozinho, sabia? Quando a gente está com medo, a gente está assustado, Jesus vem e acalma o nosso coraçãozinho. Sabe por quê? Porque Jesus pode tudo. Jesus, ele é especial. Ele é o nosso Pai Celeste. É Ele que cuida de todas as coisas. E Ele estava no controle daquele barco. Vocês sabiam? Ele estava no controle. Mesmo se ele não tivesse acordado, ele estava no controle, porque Ele sabe de tudo e Ele pode tudo. Assim como Ele está no controle das nossas vidas. Assim como Ele tem cuidado da mamãe, do papai, dos irmãozinhos, dos nossos parentes, tem cuidado de cada um de nós. Então, a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé e buscar todos os nossos dias, estar orando. Vocês estão orando? Então, a gente tem que orar, sabia? A gente tem que ser grato a Jesus, tem que ser grato pela nossa vida, pela nossa comidinha, pela água que a gente bebe. A gente tem que ser grato porque a gente tem uma caminha para dormir, porque tem muita gente que não tem uma caminha para dormir. Tem muita gente que não tem uma casinha, tem muita gente que não tem uma família para cuidar. E vocês têm que ser gratos a Papai do Céu, agradecer Papai do Céu todos os dias por tudo que Ele tem feito. Vocês sabiam disso? A gente tem que outra coisa, amar Papai do Céu, porque Papai do Céu nos ama. Jesus ama cada um de nós, cada um de vocês, e ama muito. Vocês sabiam disso? Ele ama tanto, mas ama tanto, que Ele está cuidando de cada um de nós. Ele está nos protegendo, está nos livrando das doenças, está nos dando saúde, está dando condições aos papais para cuidar, está abençoando os nossos pastores, as nossas lideranças. Vocês sabiam disso? Então vamos pedir Papai do Céu que no nome de Jesus essa doença venha passar logo, para a gente voltar a se reunir nas nossas igrejas, né? Mas até lá, a gente não pode se esquecer de uma coisa. Temos que orar em casa, todos os dias. Se você sabe ler a Bíblia, pega a sua Bíblia e lê. A palavra de Deus, ela é a coisa mais importante, é o livro da sabedoria. É no livro da sabedoria que está tudo aquilo que Papai do Céu tem para cada um de nós. Se você sabe ler, leia a palavra do céu, a palavra do Senhor, que vem direto do trono do Senhor para nós. Se você não sabe ler, pede a mamãe, pede papai, pede alguém dentro de casa que sabe ler para estar lendo para vocês as historinhas bíblicas que foram histórias verdadeiras, escritas por homens que Deus falou diretamente com eles de alguma forma para estar escrevendo para hoje a gente está lendo, tá bom? E outra coisa, vamos ouvir louvores. Não podemos esquecer de ouvir louvores. Aqueles louvores que vocês gostam, pede a mamãe para colocar.
Vamos ouvir, porque o louvor, ele acalma a nossa alma, ele liberta, ele traz tranquilidade. É bom a gente ouvir louvor, é bom a gente saber que Jesus está no controle de tudo, que Jesus não estava só no controle daquele barco, Jesus sempre esteve no controle de tudo e sempre vai estar no controle de tudo. Jesus está no controle das nossas vidas, vocês sabiam? É Ele que determina tudo nas nossas vidas. Quando a gente serve a Jesus, a gente obedece a palavra de Jesus, quando a gente obedece o que está escrito na Bíblia, Jesus controla tudo. E é sempre para o nosso bem, é sempre para o nosso melhor. E olha, crianças, eu estou muito feliz de saber que vocês estão aí assistindo os vídeos que as tias estão fazendo. Quero que vocês saibam que vocês são amados por cada uma das tias, por cada um dos tios. Vocês são amados, vocês são especiais e Jesus ama muito cada um de vocês. E eu quero que vocês saibam que a gente está com saudade de vocês. Sim, estamos com saudades, mas logo, logo a gente vai estar junto. Eu espero que vocês tenham entendido que Jesus Cristo, Ele acalma tudo aquilo que tem deixado o nosso coraçãozinho agoniado. Ele traz bonança, Ele traz calma, Ele nos conforta, né? Que vocês tenham entendido que Jesus está no controle de tudo, não só do barco, no alto mar, mas na vida de todos aqueles que o servem. Que Jesus, Ele pode tudo, que Ele nos ama. E eu quero finalizar deixando para cada um de vocês um grande beijo, dizer que vocês são especiais, que as tias amam vocês e que eu gostaria muito, eu quero pedir a vocês que vocês em casa não deixem de ouvir os louvores. Peça a mamãe para colocar os louvores para vocês assistir, para vocês ouvirem, para vocês cantar. Sejam obedientes aos papais de vocês. Procure brincar, ajudar nas tarefas de casa, tá? E se Deus quiser, logo, logo, no nome de Jesus, nós vamos estar juntos. Beijos!